Bibliotecas Comunitárias, de Giane Firmini, e Espaço Jovem, Alexandre Araújo. E a gente vai ter as convidadas Júlia Alves dos Santos. A Júlia possui graduação em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela FESP. É pesquisadora sobre o tema de bibliodiversidade e desenvolvimento de coleções de bibliotecas públicas do Sistema Municipal. Ela foi eleita como suplente do Conselho Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. Atualmente é bibliotecária e gestora cultural da Biblioteca Comunitária Espaço Jovem, Alexandre Araújo. A Ana Cláudia Teixeira da Silva. Ela iniciou o trabalho como mediadora de leitura na Biblioteca Espaço Jovem, Alexandre Araújo. Em 2012, quando o projeto foi contemplado pelo VAI, foi proponente do VAI no ano seguinte, do qual foi contemplada mais uma vez, e atualmente é representante dessa biblioteca na rede Litera Sampa. A Cris... É isso mesmo? A Cris Lima, ela é psicóloga e educadora popular, atua na biblioteca de Giane Firmino, no Campo Limpo, há 7 anos, e acredita que a literatura é um direito humano fundamental e luta por isso, especialmente em territórios periféricos. Atua na rede Litera Sampa e é conselheira da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. É isso, então. Muito obrigada, meninas, por terem aceitado esse convite para vir aqui conversar com a gente. Sejam muito bem-vindas e vamos dar início à nossa mesa. Combinando aqui quem começa. Então, vou abrir aqui a nossa. Boa noite. Meu nome é Cris. Meu lugar de fala é... Eu venho do território periférico do Campo Limpo, Zona Sul. Sou cria de Taboão da Serra, ali divisa com Campo Limpo, cria do Sarau do Binho e mãe, né, a gente pariu 6 mulheres, uma biblioteca comunitária, que, na verdade, foi criada inicialmente pelo Binho, poeta do Sarau do Binho, e depois de 3 anos, quando o bar dele fecha, não sei se vocês souberam, na época do Kassab, foi uma perseguição, na verdade, fecha e a gente passa a tocar a biblioteca, porque ela foi fechada também pela família, né? A biblioteca era um projeto que eles mantinham com praticamente a grana do bar, né? O bar era onde acontecia o sarau. E o Binho sempre foi um sonhador, um maluco que leva um bando junto com ele. E a gente, como frequentadoras, a gente quis fazer algo naquele momento e reabrimos, então, aquela biblioteca que se chamava Brechoteca, que tinha um brechó e uma biblioteca junto. O sonho dele sempre foi que o brechó pagasse as contas, o aluguel, porque, na verdade, era na entrada da favela e a ideia era que, com a grana do brechó, que nunca chegou, a gente pudesse pagar aquele aluguel. Isso nunca aconteceu, então ele bancava, né, aquele aluguel do espaço por 3 anos. Então, é desse lugar que eu falo. Eu também sou parte de uma rede de bibliotecas em São Paulo, a rede Litera Sampa, e cuja rede faz parte de uma nacional, que é a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. Trouxe aqui uma frase que, para a gente, é muito cara, né, o Antônio Cândido, quando ele fala da literatura como direito humano. Então, ele diz... Aconteceu algo aqui? Estão ouvindo? Não. Ah, tá bom. Achei que era o vídeo. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Obrigada. O que nos move, então, né? Eu acho que é importante a gente começar falando também. O nosso lugar de fala também tem a ver com aquilo que movimenta a gente, que desloca a gente do nosso lugar, que todas nós, 6 mulheres, nós éramos trabalhadoras
moradoras daquele território. E o que movimentou a gente para criar uma biblioteca ou para assumir uma biblioteca que estava fechada, um projeto, na verdade, que ele não conseguia manter assim, uma rotina, era a família dele que tocava, né, aquele projeto, mas não conseguia ter uma rotina de abertura, fechamento, enfim, uma referência dentro da comunidade. Então, o que nos movimentou e que nos movimenta até hoje, que eu trago, enfim, para vocês, né, a luta popular e justiça social, a luta por justiça social, né, o reconhecimento de que nós somos sujeitos, na verdade, né, sujeitas da história, a luta antirracista e feminista, nos reconhecemos nesse lugar também, a luta pela democratização do acesso ao livro, literatura e à informação, porque nós também, desses territórios, a gente não teve acesso à biblioteca, as bibliotecas nas nossas escolas, a maioria delas, né, não posso falar por todas, porque uma de nós, a Bia, que poderia estar aqui também, ela fala que o primeiro contato dela com a literatura foi na escola. E as outras 5, não. As bibliotecas das escolas estavam fechadas. Filhas de trabalhadoras e trabalhadores que também não eram leitores, né, não eram leitores da palavra do livro, mas eram leitores de mundo, eram pessoas com muitas histórias também, que ajudaram a gente, com certeza, né, a se construir. Também o que nos move, o que nos toca é a literatura como um direito humano mesmo, como nos ensinou Antônio Cândido, a gente estuda Antônio Cândido, salve ele, né? Teve aqui, no começo dessa semana, o pessoal da UNAS de Heliópolis, eles devem ter contado, ela, né, a Ângela, deve ter contado a história da UNAS, que passa por uma doação de 10 mil livros do acervo pessoal de Antônio Cândido. Uma história muito emocionante também. E a sensibilidade dele, né, social. E a necessidade de incentivar, hoje ainda, em 2019, né, o hábito de leitura nesses contextos de negação de direitos, né, e de dificuldade de acesso. E, para não ficar falando, eu trouxe aqui um vídeo, a gente acabou de lançar uma websérie, e eu acho que vai ajudar a gente a contar um pouquinho essa história. Não consigo ver, acho que eu estou ceguinha. Se o livro está à mão, você tem a chance de poder escolher se você quer ler ou não, né? Quando você não tem esse acesso, seja porque sua família não tem condições de comprar, ou porque não existe uma biblioteca no seu bairro, ou porque a biblioteca da sua escola está fechada, é negar um direito que você tem à escolha. Por que você está fazendo sentado numa caixa? Não é uma caixa. A Michelle Petit, né, num trecho do livro dela, fala que os fragmentos dos livros ajudam a nos construir, né, como seres humanos, como pessoas. Então a biblioteca comunitária também é importante por isso, porque está acessibilizando esses livros para que as pessoas consigam também, através dos livros, ter a construção de si mesmos. A gente tem a necessidade de sonhar, a gente tem a necessidade de conhecer outras realidades diferentes das nossas, de sentir aquilo que um personagem sente, de se identificar, de se opor àquilo, de encontrar labirintos dentro da gente, que a gente tem medo, sonha, que a gente tem ou não tem resposta, que tudo isso a literatura dá, a literatura de uma maneira ampla, né? As histórias, as fabulações, as criações. Eu tenho uma amiga, o nome dela é Consola. Ela é linda, é muito bela, ela é maravilhosa. O céu me leva, o céu dourado. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas sob a água solitária, que fervia na panela cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. A biblioteca, ela pretende ser
né, um ponto luminoso, né, de que a gente proporcione acesso, né, à leitura, ao livro, à literatura, sem que seja necessário, né, você chegar na idade adulta para você poder descobrir, né, o que é um livro, uma leitura prazerosa. Então, nesse ponto, quando você tem uma biblioteca dentro de uma comunidade, dentro da periferia, você está fazendo um serviço que é importantíssimo, tão importante quanto a saúde, tão importante quanto a assistência social. Você está dando a possibilidade de essas crianças sonharem com um mundo que é possível. Quem fala que a quebrada não gosta de ler, está redondamente enganado, né? Faz um ano que a gente está aqui nesse espaço e nos últimos 3 meses, agora de 2018, entre março, abril, maio, a gente teve em torno de 300 empréstimos né, em cada mês, e isso pra gente é uma grande vitória, né? História de Niná para Garotas Rebelde 1. O livro que eu li foi da Cora Coralina, e que ela é uma ídola minha, que ela representa muito pra mim, tanto da minha avó, da minha família. E eu li ele dia 14 de novembro de 2017. E a frase final que ela colocou no livro, do outro lado, onde está a foto dela, é: escalei montanha, removendo pedra e plantando folhas. Cora Coralina. Na cidade de São Paulo, você tem em torno de 4, 5 bibliotecas por 1 milhão de habitantes. E elas estão centralizadas, né? Quando a gente vai para o espaço da periferia, onde essas bibliotecas elas precisam estar, você não tem. Então, por isso que a gente existe, né? Por isso que a gente está aqui, porque a gente sentiu a necessidade de ter o livro, a leitura à mão, né? Esse acesso. Então, somos nós, a própria comunidade, reivindicando o nosso direito, né? Que é o direito humano à leitura. Gosto dessa fala da Bia, né? Por isso que a gente existe, né? Por todas as ausências, na verdade, nesses territórios, e por a gente saber quem a gente é, e que a gente tem muita beleza, e que a gente produz muita beleza, muita contradição também, né? E que a gente tem direito a acessar todas elas, todas essas boas e más histórias, e que a biblioteca pode ser um lugar de compartilhamento de histórias, né? A começar pelas nossas, porque elas importam. Num mundo capitalista, numa sociedade organizada a partir da falta, né? A gente se organiza a partir das nossas potências mesmo, das potências do território. E a literatura ela é uma grande aliada, na verdade, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Acho que, primeiramente, para a gente se construir enquanto agentes, né, de mudança, enquanto pessoas que estão ativas no mundo, construindo a própria existência e tentando fazer desse lugar, de todos esses lugares, dessa sociedade, um lugar um pouco mais habitável, né? Eu quero contar um segredo para vocês, que eu estou muito mexida assim, de estar aqui, porque essa biblioteca hoje ela se chama de Gianni Firmino. E não sei, alguém aqui sabe que a de Gianni Firmino foi estudante? Você sabe? Vocês sabem. Então, é algo muito tocante para a gente estar aqui hoje, né? De Gianni, há 5 anos atrás, ela estava na construção da Semana de Biblioteconomia. A mãe dela hoje mandou uma foto. Ela falou: eu não dou conta de estar aí hoje, não dou conta de ir, mas assim, mandem um abraço. E, se possível, mandou pedir o vídeo. A gente vai mandar para ela, né, o link para ela acompanhar quando ela puder, se puder. Só passa em tempo real ou vai ficar depois? Agora está passando em tempo real, depois de um tempo a gente vai publicar no YouTube. Ah, tá legal.
que não sei se hoje ela vai conseguir, que ela ficou bem mexida. E aí ela mandou 2 fotos. E ela disse que são fotos da Digi na semana de biblioteconomia aqui da USP. Então é isso, estou muito mexida, porque há 2 anos daqui a pouco também vou contar essa história. Na websérie a gente dedicou um capítulo para falar dela, e acho bem importante também que essa instituição, né, reconheça essa mulher negra, periférica, que atravessava a cidade, ela saía de Ferraz de Vasconcelos. Só quando ela fez a passagem, que a gente foi para lá e viu o quanto era distante. E ela atravessava diariamente para ir para um lugar que para ela fazia muito sentido. A literatura naquele lugar, o fazer da biblioteconomia naquele lugar, dela como bibliotecária que estava se formando, né, uma pessoa extremamente sensível, né, com senso de justiça muito profundo. Então, eu estou muito tocada. Assim. Então, vocês me perdoem se engasgar, se as coisas não saírem tão, enfim, do jeito que eu gostaria. Mas, voltando lá para a nossa prosa. Então, são 10 anos, né, de história. Essa história que começou assim, lá com o Binho. E há 7 anos a gente chegou naquele espaço. Ele ficava em um bairro. Aí teve um momento que a gente se viu assim, pagando aluguel, sem ter condições de... A gente não tinha recurso para bancar a gente mesma, a gente não queria mais trabalhar para a empresa ou para a ONG, a gente se sabendo já quem a gente era e a potência daquele lugar, a gente queria fazer aquilo. Né? Fazer isso que a gente faz até hoje. Só que a gente não tem política pública. Essa é uma luta, essa é a nossa pauta. Por política pública, acho que depois a Júlia pode também compartilhar um pouquinho. Né? A gente faz incidência política, pensando nos planos, né? No plano municipal do livro e literatura, leitura e biblioteca. E a falta de política pública deixa a gente muito vulnerável. Então, uma hora você tem projeto, em outro momento não tem projeto, e aí a gente se viu precisando entregar, porque a especulação imobiliária chegou na comunidade e a gente, de repente, de R$500 que a gente pagava de aluguel, ele pulou para 700, depois para R$1.000. E aí a gente precisou entregar aquele espaço. Um espaço que a gente tinha muito enraizamento e muita história já. A gente estava há 7 anos lá. Então, a gente fez um chamamento no território, a gente tem muito diálogo com o território, com escola, assistência social, com outros grupos de cultura, né, coletivos culturais, o próprio Sarau. E aí, naquele momento, uma associação de bairro nos convidou. A gente ficou bem reticente, porque era em outro bairro, as crianças não acessariam tão facilmente, né? Muitas eram muito pequenininhas, porque a biblioteca era meio quintal da casa delas. E assim, o irmão de 5 levando mais 2, menores que ele. Então, isso ia dificultar se a gente mudasse de bairro. Mas a gente não teve muita opção e encaramos. Estamos hoje no Jardim Olinda, um bairro que está ao lado. Para nossa alegria, as crianças fazem, a gente chama de cabulada cultural. Às vezes eles faltam na escola, da turma lá da outra biblioteca, e aparecem lá em cima no Olinda. E aí teve um dia que uma tia liga para a gente e fala: fulano está aí? Tá. Não, porque ele não vai para a escola há 3 dias. E assim, ele saiu de casa com mochila e tal, dizendo que ia para a escola. E ele dizia para a gente o quê? Que estava faltando água na escola. Que a gente estava desconfiando. Que estava aquela presença, e cada dia o bando era maior, sabe? Ia crescendo a turma. Então, essa turma chegou. Não todos, né? Esses menorzinhos realmente, e essa mudança de bairro fez diferença. Mas, enfim, hoje a gente está dentro de uma associação de bairro que também foi construída há 40 anos por um grupo de mulheres que lutou por creche, por escola, por posto de saúde. Né? Mas, ao mesmo tempo, elas estavam, como estão há 40 anos, é de uma outra geração, o espaço estava muito esvaziado. E a gente chega e traz também muita vida para aquele lugar. Estamos indo para 3 anos, né, Maiara, também da coletiva. Uma jovem, também contando um pouco da história de aproximação com Maiara. Ela levava as crianças, ela era educadora num CCA do bairro, levava as crianças para a biblioteca, para atividades que a gente fazia em conjunto, e a gente deu match. A gente se apaixonou mutuamente. E aí, na sequência, ela ocupou uma escola, a escola que ela era secundarista, e a gente, obviamente, já apaixonadas, fomos lá, enfim, pensando em criar um espaço de leitura. E aí essa amizade, né, se consolidou. E assim que a gente pôde, que a gente teve um projeto, a Maiara foi convidada e topou, e a nossa irmã aí. Enfim, posso ir me perdendo, mas qualquer coisa eu volto, minha gente. Eu queria falar também que a gente
eu acho que o nosso lugar de fala é esse lugar da periferia que está em movimento, né? Que às vezes a periferia ela é olhada como um lugar só de falta, um lugar que a gente precisa ir lá, vamos fazer, o pessoal precisa da gente, precisa sim, porque precisamos estar juntos e juntas, né? Mas a periferia está muito potente, tem muito movimento, né? E aí a gente tem então a Rede Litera Sampa, são 11 bibliotecas que estão espalhadas aí em Mauá, Guarulhos e São Paulo. E a Rede Nacional, que é uma outra paixão, assim, uma coisa incrível, porque são periferias de Belém do Pará, periferia de Salvador, de Recife, de Porto Alegre, de São Paulo, de Minas Gerais, de BH. Então, a gente vê o quanto a gente é diverso, é um Brasil tão plural, né? Mas também quanto a gente tem de semelhança, principalmente no abandono, né? Assim, se a gente for pensar num projeto de abandono, mas que o povo está lá na resistência, essas pessoas fazedoras, teimando, a gente fala que a gente é teimoso, né? Estão lá fazendo nessas beiradas aí desse Brasilzão. E também, eu acho que trouxe aí o Sarau do Binho, que é para a gente nunca esquecer. Assim, eu não gosto... Aliás, eu gosto muito de reverenciar o Sarau do Binho, porque é um lugar de... O sarau, né, esse movimento de saraus, assim, de trazer a palavra viva, a literatura efervescente, o lugar do encontro. E aí o Binho é esse aglutinador, uma pessoa muito especial, e ele traz essa poesia, né, uma andorinha só não faz verão, mas pode acordar o bando todo. E aí a gente segue sempre nessa teimosia de esperançar. Contar um pouquinho também, a gente teve alguns prêmios. A biblioteca ganhou o prêmio Todos por um Brasil de Leitores, quando existia, né, Ministério da Cultura. Litera Sampa agora, uma alegria, foi indicada para o Jabuti, agora tem uma categoria nova, acho que é formação de leitores. Né? Então, torçam por nós, vai ser em novembro. O ano passado já a periferia invadiu lá a premiação do Jabuti, foi muito bonito, a Alanda Rosa estava concorrendo, né, e a gente fez uma articulação em muitas bibliotecas, o pessoal da periferia chegou numa festa que é super elitizada e tal, e a gente foi lá tomar também vinho espumante com eles. E a Rede Nacional, ano de 2017, ganhou o prêmio Retratos, prêmio PL, né, Pro Livro, Retratos da Leitura. Eu queria trazer essa provocação pensando mesmo em abrir um diálogo. Eu acho que eles, né, vocês devem já querer ouvir um pouquinho também, até talvez não usar essa meia hora aqui da minha fala para a gente poder trocar um pouco, mas eu trouxe duas perguntas. Né? Qual é o envolvimento da universidade na luta por políticas públicas na área do livro, leitura e bibliotecas? E como a Faculdade de Biblioteconomia da Universidade de São Paulo, sendo uma referência, né, pode se aproximar e ampliar, fortalecer a luta das bibliotecas comunitárias em São Paulo. Existe sinergia entre nossos fazeres? Né? Eu vejo, como a gente está em uma rede nacional, lá em Pernambuco tem uma experiência muito interessante com a Federal. Eles têm uma aproximação muito grande, não sei se vocês sabem. E eu acho que tem muita coisa que a gente pode, né, fazer juntas, muita aproximação para fazer. E, de repente, é só porque eu desconheço, de repente já existe. Então, eu também queria ouvir, né, caso vocês tenham. E aí, caminhando para o fim, já tinha feito essa pergunta, né, sobre a Digiane. Trouxe essa foto onde ela está com uma mulher que é uma mestra para a gente, ela se chama Lídia Ortélio, não sei se o pessoal aqui conhece, trabalha com a cultura da infância, teve uma ocupação agora, acho que é a última lá no Itaú Cultural, né? Foi sobre o brincar, sobre a Lídia, e o Abraão Antunes, que também foi muito importante na concepção da biblioteca, ele nos ajudou também, a partir do Sarau do Binho, a gente se encontrou, e ele e Digiane chegaram assim querendo ajudar a construir, pensar muito, principalmente assim o acervo, né, o espaço também. E a gente já tinha um processo, um acúmulo em relação à mediação de leitura, mas eles tinham muito esse olhar para o espaço e para o acervo. Foi muito preciosa assim a colaboração, né, deles. E aí eu queria trazer o videozinho de 5 minutos da Digiane. Na verdade, da mudança de nome. Quando a gente muda de nome, né, de Brechoteca para Digiane Firmino, e aí conta um pouquinho da história dela. O fato de escrever em meio a uma realidade excludente já é um ato político.
de Giane Firmino. A cor. Cor com E, que você tá vendo agora. Quantos anos? Eu fui 5. Pode? Ela acabou de escrever. O mais comum das bibliotecas públicas, desses espaços, é reverenciar os grandes cânones da literatura mundial ou brasileira. Para nós, é ao contrário. O mais importante é reverenciar pessoas comuns que são significativas em toda a sua trajetória e que continuam sendo para o espaço, tanto para nós, como para a comunidade, quanto para a coletiva. Porque são pessoas que tiveram uma atuação para a transformação e que são invisibilizadas, que não contam na história formal. E é por isso que, pensando em reverenciar aquelas e aqueles que transformam e que perpetuam os seus trabalhos nas periferias, em nossos espaços, e é por isso que hoje a biblioteca se chama Biblioteca Comunitária de Giane Firmino. Depois que ela começou a vir para cá, para a biblioteca, aí era o espaço que ela gostava mesmo, porque a Degiane falava, mãe, lá não tem jeito. Eu falava, não, minha filha, você está cansada, que você manter isso. Não, mãe, vou lá, vou lá. É um lugar que ela se sentia bem, entendeu? Muito bem. E essa coisa também de criticar a gente sempre porque dá brinquedo para a criança, ela queria que desse livro, não dá livro, a criança precisa de livro, precisa de ler. E também ficava nas minhas orelhas, para de ver novela, mãe, vai ler, me dava livro, vai ler, mãe. Mãe, você sabia que o cérebro tem que trabalhar, senão vai ficar tudo necrosado aí, mãe? O cérebro tem que trabalhar, mãe, não é só novela. Degiane Firmino, para mim, na minha concepção, foi uma pessoa maravilhosa, uma pessoa estudiosa, educada. Ela, quando pegava um livro, ela, enquanto não terminava, ela não parava de ler, né? A ponte é para não perder a palavra. Então, por exemplo, na letra O, a gente cortaria esse O aqui e sairia a letra O. O nome biblioteca ela era muito sensível pra gente, né? Porque tinha essa relação de um brechó, que era uma biblioteca, todo o histórico que o Binho construiu, né, ao longo de anos também com esse espaço. Quando entra a figura da Giane e essa passagem que ela faz, influenciando nossas vidas, né, de uma forma completamente diferente, é uma forma de homenagear uma mulher negra que não se via porque a sociedade invisibilizava ela. Então a brechoteca tendo essa possibilidade, essa resistência, essa militância de colocar o nome de uma mulher negra, periférica, guerreira, no nome de uma biblioteca, é mais um espaço de resistência, de luta, de determinação e de representatividade. Saudamos as que vieram antes e abrimos os caminhos para aquelas que chegarão. A coletiva Achadoras de Histórias convida a todas e todos a uma tarde de mulheragem a de Giane Firmino. Nós, as integrantes da coletiva Achadoras de Histórias, coletiva gestora da Biblioteca Popular, após um processo de 5 anos de atuação neste espaço, vivemos e conduzindo a transformação de sua identidade. De Giane Firmino, uma jovem negra, moradora da periferia da cidade de São Paulo, estudante de biblioteconomia na USP e uma apaixonada por livros. Tinha extrema paixão por literatura e pelas crianças. Sua atuação foi fundamental na adequação estrutural e imaginária do que se transformou a biblioteca comunitária nos dias de hoje. Seu legado reverbera em toda a coletiva. Da criação do nome, as principais referências de atuação, técnicas, políticas e estéticas, conferindo-lhe identidade em todas as ações de incentivo e promoção da leitura. De Giane Firmino é escolhida para nomear este espaço do qual, de muitas formas, ainda faz parte. Para isso, preparamos com carinho, respeito e muito amor este momento de ritualização da mudança de nome, de Brechoteca Biblioteca Popular para a Biblioteca Comunitária de Giane Firmino.
E para sagrar essa passagem, convidamos então todas e todos para saudar as nossas, uma mulheragem e não uma homenagem, a Diane Firmino. Tem esse espaço aberto de segunda a sexta, das 10 às 7 da noite, é porque a gente acha que a literatura, como a moradia, a alimentação, a educação, a saúde, ela também é um direito. Todo ser humano, toda criança, toda mulher, todo adulto, todo jovem tem direito a boas histórias. E a gente está aqui, a gente cuida muito, a Digiane ajudou muito a gente a pensar esse acervo, né? Porque para que a gente tenha uma diversidade de histórias como a gente vê no Sarau do Binho, né? Com gente que parece com a gente que é diferente da gente, para que a gente aprenda a ser gente, a ser humano mesmo. E só queria partilhar um texto de uma pessoa que é uma mestra para a gente também, que é a Michelle Petit. Ela fala sobre o poder da literatura na vida humana, que é um texto curtinho e diz assim: a biblioteca ideal é a que permite que as crianças sonhem e não lhes impõe ideias, imagens ou histórias, mas que lhes mostre possibilidades e alternativas. Essas coisas terão uma ligação profunda com sua vida adulta mais tarde. Ler histórias, pura e simplesmente, talvez só pelo prazer de contar, de mostrar que se pode sonhar, que existe saída, que nem tudo está imóvel. Que inventem a sua própria vida, que é possível inventar a própria vida. E que talvez, para inventar a própria vida, seja preciso, primeiro, a matéria-prima. É preciso ter sonhado para poder sonhar e criar. Michelle Petit. Obrigada. Bom, quando a Digi partiu, depois de um tempo, a mãe dela conseguiu abrir a vida, o quarto e um caderno que ela tinha de escritos. E um dos escritos era esse, que a gente gostou muito e gosta muito. Se trago a poesia em mim, a viagem já valeu. E assim eu vou me despedindo e deixando para vocês essa provocação para a gente ir juntos, né, cada vez mais num momento tão difícil, né, derrubar muros e construir pontes. E eu espero que esse encontro aqui seja já o início disso. Obrigada. Belíssima história da Digiane, né? Agora a gente vai contar um pouquinho de uma outra biblioteca comunitária que tem uma outra história bem diferente, mas também está numa zona periférica. Nós estamos mais próximos do Capão Redondo, a gente coloca como centro de referência, mas a gente está no distrito do Jardim Ângela, dos bairros também mais perigosos, né, que a gente vê que tem um índice alto de violência
né? Então, a gente está resistindo também nesse espaço. Então, a nossa biblioteca comunitária se chama Espaço Jovem Alexandre Araújo Chaves. Você quer contar um pouquinho? Boa noite. É muito prazeroso dividir a mesa com a Cris, porque as nossas bibliotecas têm histórias parecidas em territórios próximos. Assim como o ADG, o Espaço Jovem tem o nome de um jovem que frequentava a biblioteca, que ajudou na construção da biblioteca e que, infelizmente, faleceu antes da nossa inauguração. O Alexandre Araújo Chaves, ele era um jovem participante de um grupo de jovens numa paróquia, e ele decidiu, junto com jovens, que a gente não tinha nada e a gente precisava ter algo. Então, ele resolveu que todo mundo que tivesse livro em casa ia juntar esses livros e a gente ia montar um espaço para ler, para discutir, para jogar. Então, teve gente que levou dama, xadrez, e a gente foi montando esse espaço. Só que ele faleceu de um câncer no cérebro antes da gente inaugurar o espaço de fato. E, como homenagem a ele, a nossa biblioteca foi chamada com o nome dele, Alexandre Araújo Chaves. A nossa biblioteca tem 23 anos. Né? Nós estamos aí resistindo há 2 décadas e um pouquinho mais, na região do Capão Redondo, onde não tinha nada. Hoje a gente ainda tem alguma coisa, a gente tem CEL, tem fábrica de cultura, mas na época que nós começamos a resistir e nos fazer vistos existentes, só tínhamos nós. Não tinha mais nada. Né? Então, a gente se coloca no mesmo lugar. Né? A gente se coloca no mesmo lugar das meninas da DG, porque nós todos fomos moradores do Valo Velho, que é onde a biblioteca nasceu, onde Jaque nasceu. Nós temos hoje um membro que participa da gestão da biblioteca até hoje, desde o início dela, da fundação dela em 96, que é o Jair. Né? Ele está aí, nosso membro fundador e gestor da biblioteca até agora, resistindo com a gente. Eu não acompanhei todo esse processo. Né? Eu entrei um pouco bem depois, eu entrei na biblioteca em 2012, mas eu sou tocada por isso, porque ela nasceu no território onde eu cresci. Né? Eu nasci e vivi e vivo na rua onde a biblioteca foi construída. Eu moro na mesma rua onde a biblioteca nasceu. Né? Então, a construção desse espaço passou pela minha construção e passa pela minha construção. Né? Hoje, eu sou mediadora de lá, participo da gestão, sou psicóloga igual a Cris, participo do conselho gestor da RNBC junto com a Cris. Nós somos o Litera Sampa também, né? E a biblioteca constrói a gente. Né? Não fomos nós que construímos a biblioteca. Foi a biblioteca que construiu cada um de nós, que somos membros de lá. Nós hoje temos 8 integrantes fixos. Né? Nós temos os voluntários distantes. A gente tem uma voluntária hoje que ela cuida só das nossas redes sociais. Ela mora na freguesia do Ó, mas ela morava um pouco mais perto de nós e fazia rodas de leitura lá no nosso espaço. E, quando ela foi para longe, ela não quis se desligar da gente, porque é isso, né? Quando a gente tem algo, faz algo que a gente acredita, a gente não mede esforços, as distâncias não são barreiras. Né? E a gente tem a Alex hoje, que mora bem mais distante da gente, mas ela ainda está com a gente.
né? A gente tem a Maria Elaine, que mora em São Roque, né? E ela é nossa voluntária também, né? À distância, né? Em algumas ocasiões específicas ela vem nos ajudar. A gente é a maioria mulher também, né? E a gente vem desse lugar de periféricas, mulheres, homens, sonhadores, acreditantes, porque a gente acredita na literatura, porque a gente acredita no livro, porque a gente acredita nas pessoas. A gente não constrói biblioteca comunitária porque a gente acredita só nos livros. A gente acredita nos livros porque os livros são as pessoas. Os livros são construídos por pessoas. Os livros são construídos por sentimentos. E quem sente somos nós, né? Então, é desse lugar que a gente inicia a nossa história. É desse lugar que a gente fala quem a gente é, né? E todo esse processo de 23 anos de existência num lugar onde não tinha nada, onde a gente não era ninguém, mas a gente se constrói juntos, né? A gente tem na nossa rede Abel, que tem uma frase muito linda, que é: nós vamos longe porque nós vamos juntos, né? Então, nós construímos juntos bibliotecas, redes locais, redes nacionais, nós construímos crianças, jovens, adultos, e é isso. Pode passar para mim, por favor. Vai ser um resumo agora do que a Ana já falou para a gente, explicou aí um pouquinho da nossa história. O Jair, inclusive, já esteve participando aqui dessas semanas de biblioteconomia em 2015, né? E hoje, como a Ana falou, também é um prazer a gente estar aqui novamente, né? Então, esse é um pouquinho do nosso coletivo, né? Algumas carinhas para vocês conhecerem. A Daiane Moreira, a Ana Teixeira aqui, o Wellington Couto, Jair Pires, eu, Júlia Santos, Maicon Vasconcelos e a Nádia de Paula. E, atualmente, hoje, no nosso projeto, nós estamos em 3. Então, durante a semana, fica eu, a Ana e a Daiane, atualmente, e os voluntários, ou eles ajudam à distância, ou em alguns eventos da biblioteca também que ocorrem. Então, tem essa rotatividade muito grande, e nós 3 que ficamos mais, vamos dizer assim, fixas na semana, né, na biblioteca. Então, o projeto que a gente tem hoje, que é esse projeto Talentos da Periferia, né, que a gente atua no coletivo com uma gestão compartilhada, né, então essas decisões que são tomadas juntos e juntas, né, a gente gosta muito de tomar essas decisões sempre com essa questão de olhar um para o outro, escutar, né, sempre juntos, né, a gente coloca muito isso. Então, a nossa biblioteca ela visa isso, aproximar a comunidade, né, a comunidade que está numa região muito periférica, como a gente sabe, aproximar da literatura, da leitura, né, das linguagens como também a música, a fotografia, a cultura popular, né, e teatro, circo e tantas outras linguagens. Então, a gente quer ser esse ponto onde as pessoas tenham acesso mesmo, que é o nosso direito, é o direito de todos. Então, esse projeto que a gente tem atualmente, ele é fruto da 3ª edição do Programa de Fomento à Cultura de Periferia aqui de São Paulo, né? É um exemplo de política pública que ainda resiste, né, que a gente luta. Agora saiu os pré-selecionados, né, da 4ª edição, né, então a gente luta muito para que essas políticas não se acabem, que a gente vê que estamos num cenário muito, vamos dizer assim, ruim, né, sofredor. A gente está vendo um desmonte de muitas políticas, né, de muitos direitos que estão aí sendo ameaçados, mas a gente fica muito feliz, né? Então, a gente está com esse projeto. A gente também é reconhecido como ponto de cultura. Esse ano a gente teve, né, esse certificado como ponto de cultura, reconhecendo todas as atividades que a gente faz na biblioteca, no território, lá na comunidade. Então, a gente fica muito feliz quando a gente recebe esse certificado também.
E aqui é um pouquinho dos serviços que a gente traz na biblioteca, né? Então, a gente tem o tradicional empréstimo de livros, a gente tem muito forte no acervo mangás, gibis, a gente tem CDs, DVDs, HQs, contação de histórias também, que é bem tradicional. A gente tem todo sábado, segundo sábado de cada mês, né? Tem um público aí fiel mesmo, né? Que todo sábado está lá com a gente, as crianças. Então, é uma alegria ter essa atividade até hoje. E aí, com o Fomento, a gente passou a ter a apresentação de teatro. Então, a gente consegue chamar grupos, companhias para virem no nosso espaço. A gente tem a mini brinquedoteca, que também é muito forte. Então, eles utilizam lá no espaço da biblioteca esses jogos, né, como a Ana citou, xadrez, dama, que no início foi tão forte. Hoje a gente também consegue ter outros jogos que a gente incentiva eles também. Então, eles se divertem, assim, eles querem, tia, posso levar para casa? Não, não pode, você vai ter que brincar aqui. Então, é muito forte. Também o encontro com escritores, né, a gente começou a ter essa atividade também a partir do Fomento. Então, eu vou mostrar um pouquinho depois nas fotos, mas a gente tem lançamento de livro, tem encontro, bate-papo com esses escritores, e são escritores periféricos. A gente gosta de trazer quem está no nosso território e realmente mostrar que, como a Cris falou, o nosso território está cheio de talentos, né? Esses talentos da periferia. Então, a gente traz esses escritores. E também o enraizamento comunitário, porque a gente quer cada dia mais estar próximo da comunidade. Então, a gente está fazendo até contação de história na casa dos leitores, né? Então, isso foi uma atividade que a gente começou a fazer, que está dando super certo, né? As crianças são fiéis e agora elas estão indo para casa de um leitor, de uma leitora que faz parte da comunidade. Então, isso está sendo super legal, assim, para a gente. E a família, né, tem toda a história no bairro, no território, a gente sempre apresenta. E depois tem a contação, que geralmente a gente traz um contador também. E aí tem esse momento, é muito bacana. Então, também a gente tem os eventos de partilha comunitária. Por exemplo, a gente tem a festa junina. Agora, amanhã a gente vai ter a festa do Dia das Crianças também. Então, esses eventos que a gente junta, partilha, se diverte, faz festa, que é super legal. Tem cinema também que a gente faz. Passeios, a gente levou as crianças para o Catavento. Então, crianças que nunca tinham ido para nenhum lugar assim específico foram para um equipamento cultural, que é o Catavento, que é um pouco distante, na verdade, muito distante, né, da realidade que eles vivem lá. Então, a gente conseguiu levar eles. Esse ano também a gente teve a oficina de fotografia e também de violão, de pífano também, para quem não conhece, é como se fosse uma flauta também, e de escrita. Então, a gente conseguiu trazer essas atividades também a partir do Fomento. Voluntariado, que a gente tem já os nossos, mas a gente sempre aceita, então estão todos convidados também, quiserem, né, já fica o convite para irem conhecer, mas também fazer uma ação, participar de uma ação como voluntários também, a gente super acolhe e acha muito bem-vindos. Os saraus, que é muito forte, né, e a gente teve a edição esse ano também, se você quiser falar um pouquinho. Como a Júlia falou, a gente esse ano iniciou um movimento diferente dentro da comunidade, né? A gente também, como a DJ, precisou sair do nosso lugar de fundação inicial e mudar. A gente também mudou para uma associação, né? Nós mudamos do Valo Velho para o Chácara Santa Maria, que é o bairro do lado. A gente tem mais ou menos 1,5 km de distância do lugar antigo para o atual. E a gente está se consolidando nesse território, né? Então, esse ano, a gente começou esse movimento de conhecer as pessoas do território de fato. Então, a gente iniciou as contações de história nas casas das crianças que frequentam as contações. E o nosso sarau desse ano a gente fez dentro da casa do quintal da moradora mais antiga do bairro do Chácara Santa Maria, né? Então, a gente fez o sarau no quintal dela, que é um quintalzão, embaixo de um pé de jaca,
né? A gente fez um cortejo da nossa biblioteca até a casa dela, com maracatu. E a gente fez isso para que as pessoas que frequentam a nossa biblioteca e não são daquele espaço conheçam o espaço onde a gente está inserido, a realidade que a gente está inserida, né? Que a nossa biblioteca não é um lugar de passagem, é um lugar de conhecimento, né? Então, que a gente conheça onde a gente está, que a gente conheça as pessoas que nos circundam, né? Então, a gente fez o sarau na casa dela, foi super bem recebido, super bem acolhido. As pessoas que moram naquele entorno e não conheciam a nossa biblioteca começaram a conhecer por conta desse movimento, né? A gente não trouxe, mas a gente tem um vídeo do cortejo, das pessoas todas nas janelas e nas varandas, acompanhando o cortejo da nossa biblioteca até a casa da dona Cida, e depois indo para lá. E é esse movimento que a gente quer, né? A gente quer que a comunidade reconheça a gente, porque a gente é dela, né? E que ela se aproprie do que a gente faz. A gente não faz por fazer, a gente faz porque a gente faz para a comunidade, a gente faz para as pessoas, né? E aí a gente começou esse movimento que tem sido super válido e tem sido muito gostoso. Então, esse sarau é esse momento mesmo de encontro, né? Encontro com pessoas, encontro com a natureza, encontro com o território, encontro com a história. Então, o sarau é uma atividade assim, muito rica, muito gostosa que a gente faz até hoje. Também temos o grupo de Folia de Reis, né? A cultura popular que a gente incentiva e continua até hoje, né? Então, o coletivo de Folia de Reis ele é um coletivo que também faz parte da biblioteca hoje, né? Então, a gente tem alguns membros, o Jair, principalmente, que faz parte. E a gente recebeu também o Prêmio de Culturas Populares, a edição Selma do Coco, que foi em 2018, justamente incentivando ainda mais esse trabalho que a gente tem lá com o grupo de Folia de Reis. E também a mediação de leitura, que a gente já faz isso, né, diariamente, que a gente só reforça o quanto a gente precisa dessa mediação, desse encontro com a leitura. Aqui eu trouxe só um pouquinho para vocês darem uma olhada nessa questão de números. De visitantes, a gente vem crescendo, né? A gente fez uma comparação de 2018 com 2019, e a gente vê que, às vezes, quando a gente tem um número maior de atividades, a gente tem um pouquinho a mais, né, de visitantes, e a gente fica super feliz e a gente quer crescer cada dia mais. Também de empréstimo de livros, a gente teve o mês passado, agora em setembro, 168 empréstimos, então, para a gente só incentiva ainda mais a gente continuar, né? E não só com a questão dos livros, mas com todo o trabalho que a gente já vem fazendo, né? Então, em comparação com o ano passado, a gente ficou super feliz. E aí a gente fez um ranking, eu não trouxe aqui, mas a gente fez dos 5 livros mais lidos. E entre os primeiros está a Turma da Mônica, porque o nosso público é mais infantil, né? E também tem os mangás, então Bleach, os mangás que eles adoram, não vou lembrar o nome de todos, mas é um material que lá para nós sai bastante, então a gente incentiva eles começarem, né? Por que não pelo gibi, né? Por que não pelo HQ, e depois conhecer, né, a literatura, enfim. A gente tem muito forte lá também a questão da bibliodiversidade, que é um pouco da pesquisa, então você ter acesso a todo tipo de material sem nenhum tipo de censura. Então, por que não começar com um gibi, né, o seu caminho leitor? Então, aproveitando a deixa da Ju, a gente tem hoje no nosso coletivo um jovem, que o nome dele é Vitor, né? O Vitor, ele era um desses nossos leitores que só pegava HQ, mangás, e esse ano o Litera Sampa teve uma parceria junto com o Consulado da Alemanha, e a gente tem um projeto que é Literatura e Direitos Humanos para Ler, Ver e Contar. Cada biblioteca do Litera Sampa teve a oportunidade de escolher um jovem da sua região para fazer parte desse projeto, e a gente chamou o Vitor para participar.
ele nunca tinha lido um livro que não fosse um HQ ou fosse um mangá, né? E hoje o Vitor lê tudo, né? O mês passado a gente leu Vidas Secas, a gente leu Americaná, né? A gente leu 2 livros da Chimamanda e o Vitor só lia mangá. E hoje ele lê tudo, né? Sábado a gente teve um encontro na Casa das Rosas com o consulado da Alemanha, comemorando 30 anos da queda do Muro de Berlim, né? E nós levamos os jovens do Literatura e Direitos Humanos para esse evento, para conversar um pouco com a galera que estava circulando lá sobre o projeto, né? Escolhemos um livro do projeto para conversar sobre, que é o Catálogo de Perdas, do Carrascosa, e ele nunca tinha falado em público e falou para todo mundo que estava no evento sobre o livro que ele leu, né, sobre como o Catálogo de Perdas tocou ele, né, e como o projeto tem tocado ele, com as leituras que ele não conhecia, né. Ele vem partilhando bastante. Ele leva o livro para a escola, para as pessoas da sala dele ler junto com ele. Ele media o livro na sala de aula, né? Então, tá tendo aula vaga, ele abre o livro, senta no meio da sala e começa a ler para a galera, né? Ele tem 15 anos. Então, assim, o quanto a gente oportuniza os nossos jovens, as nossas crianças, com o material que a gente tem, né? O quanto que a gente tem preconceitos com as leituras, em vez de usar de um meio dessas leituras para chegar em leituras maiores, né? Com um pouco mais de conteúdo, um pouco que tragam uma criticidade para elas, né? Eu acho que o Vitor e essa galera dos Literatura e Direitos Humanos são exemplos disso, de como a gente pode pegar essa galera que lê muito, mas não lê aquilo que a gente acha que é uma leitura importante, e traz para esse lugar de, olha, vamos ler junto isso daqui também, né? E do nada essa galera está lendo isso sozinho porque ela gostou. Aqui é um pouquinho do nosso funcionamento. Então, hoje a gente está funcionando de segunda a sexta-feira, das 13 às 19, e sábados, das 11 às 17. E também, assim, essa questão do horário, a gente sempre, todo ano a gente reflete, né? Porque às vezes a gente quer atingir em todos os públicos, mas às vezes a gente não consegue, tanto por conta do território, então a gente não pode ficar até muito tarde, mas às vezes a gente queria para atender também aquelas pessoas que, né, saem um pouco mais tarde do trabalho. Então, esse foi um horário que a gente encontrou para conseguir mediar um pouquinho essa questão e funcionar aos sábados. Hoje, a maioria das nossas atividades são aos sábados, para permitir essa oportunidade daqueles que não podem ir na semana para ir aos sábados. E aí a gente tem uma frequência muito grande também, né, no final de semana. Aqui a gente trouxe, então, esse dado que a gente já sabe, né, que o bairro lá do Chácara Santa Maria está entre os 19 distritos mais de vulnerabilidade e índice de maior violência, né, juvenil da cidade, né, então também um dos distritos mais pobres. Então a gente tem essa questão muito forte. E também, a Ana comentou um pouquinho, a gente hoje tem alguns equipamentos, mas ainda são bem poucos. Tem o CEL, que fica a 1,7 quilômetros, né, daquele espaço que a gente está hoje, e a Fábrica de Cultura Capão Redondo também, que é muito importante, mas está a 2,7 quilômetros. Então, a gente está mesmo num ponto que a gente dá acesso, porque também fica mais próximo. Então, tem jovens, crianças, que eles não têm como chegar na Fábrica de Cultura, às vezes não tem como chegar no CEL, o pai não consegue levar. Então, a gente está muito feliz de estar nesse território, a gente tem muito orgulho. Aqui um pouquinho
Das parcerias, a Cris já comentou um pouquinho, então a gente também faz parte da mesma rede, a Rede Litera Sampa, e da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. O prêmio Selma do Coco, que é da edição do Prêmio de Culturas Populares, também o VAI, que a gente já foi contemplado. Também fazemos parte do Movimento Cultural das Periferias, aqui de São Paulo, e também o SP Leitora. É uma frente que a gente está fazendo agora, justamente porque a gente não quer esse desmonte das políticas públicas. Então, não sei se vocês, né, conhecem a fundo, a gente tem o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas aqui de São Paulo, né, uma lei que a gente vê que muitos não querem efetivar, mas a gente está brigando aí para que ela seja efetivada e porque a gente tenha, né, uma cidade realmente leitora, que é um direito que todos, sem exceção, tem que ter, né? Então, o VAI também, uma política pública, também o edital, que a gente já foi contemplado, e a gente fica muito feliz também. Hoje a gente está com Fomento, que é uma lei um pouquinho maior do que o VAI, né? Mas também são duas políticas públicas que a gente quer que continue, né? Que dê o acesso para a gente, mas que dê acesso também para muitos outros, né? Então, elas precisam continuar. E aqui também um quadro, só para vocês terem uma ilustração um pouco melhor, esse é do Ibope Inteligência, da Rede Nossa São Paulo. Então, colocando ali, na base de equipamentos culturais públicos, né, o Jardim Ângela, como eu citei para vocês, é um dos piores, né, tem o pior indicador hoje na cidade. Então, a gente vê a complexidade e, ao mesmo tempo, a importância que a gente tem nesse território e que a gente tem que continuar. E essa questão também das bibliotecas, onde que elas estão localizadas, né? As bibliotecas comunitárias, a gente tem 86,7%, né, nas zonas periféricas, né, essas zonas que não são centrais, né, e aí a gente tem também 12,6% nas zonas rurais e 0,7% nas zonas ribeirinhas. Então, só mostrando ainda mais a questão do território, né, e o quanto é importante a gente estar aqui hoje, né, nesse território aqui, mas que é um território que muitos não chegam, né, tanto para conhecer, mas para estudar, para lutar, resistir, enfim. Termina a minha fala, agradeço, e aí fica os contatos para vocês. Obrigada. Acho que agora a gente pode abrir para perguntas. Temos tempo. Alguém tem alguma pergunta para as nossas convidadas? Alguma colocação? Oi. Eu fiquei pensando assim, se vocês têm algum trabalho com as escolas do entorno, as escolas têm biblioteca, nessa questão de formar leitores e tudo mais, se existe e como se existe esse trabalho. No caso da Digiane Firmino, sim, a gente tem a gente chama de enraizamento. Acho que vale a pena falar, assim, a gente trabalha com alguns eixos, né, pensando em metodologia. Então, um deles é o espaço, pensar no espaço, outro é o acervo, outro a mediação de leitura, né, essa relação de mediação entre o livro e o leitor, os afetos, né, que rolam ali. O enraizamento comunitário, que tem a ver, né, com esse diálogo com o território, quanto a gente dialoga com as demandas e com a realidade daquele território, parcerias e tal, a articulação, a comunicação e a incidência política. Então, indo para a tua pergunta, sim, esse diálogo acontece. Eu acho que não como a gente gostaria, porque, assim, pensando hoje na Biblioteca Digiane Firmino, a gente teve momentos com um edital, que a gente tinha a capacidade de recursos humanos maior, ampliada, né? Esse ano, por exemplo, a gente está com uma capacidade reduzida. Então, a maioria das integrantes hoje precisam vender sua força de trabalho para projetos, formação, atuando em outros projetos. Isso reduz a nossa capacidade de fazer coisas juntos ali no território. Mesmo assim, então eu vou contar o que a gente faz e o que a gente não consegue
apesar de ter uma demanda, né? O que a gente faz hoje, atividades com juventude, a Mayara podia estar aqui também, contando que hoje ela está fazendo grupos com adolescentes, né, numa escola vizinha. A gente está agora com um projeto com formação de adolescentes para serem mediadores de leitura, também a partir de uma escuta, fazendo isso em diálogo com os anseios deles enquanto adolescentes, né, de uma outra escola. A gente já teve a Dr. Sócrates Brasileiro, é uma escola também de luta, ela é uma escola hoje meio referência ali na Zona Sul, né, como uma escola lutadora junto com outros coletivos do bairro. E aí lá eles queriam que a gente fizesse um trabalho com os estudantes, mas a gente não tinha pernas mesmo. Pensando em RH, pessoas, né, para a gente planejar, para executar, porque a gente está lá tendo que segurar a biblioteca, e a gente faz tudo, faz administrativo, atendimento, mediação de leitura, grupo com mulheres, grupo com crianças, a gente se, né, dividindo ali. Mas o que a gente conseguiu e foi muito potente foi formação dentro da GEIF, da jornada, acho que é de formação especial, algo assim, né? É um horário de formação que os professores têm, obrigatório, dentro da carga horária, né? Não sei se alguém aqui está na rede pública, mas a gente fez processos dentro desse espaço de formação. A gente não conseguiu fazer dentro da biblioteca da escola, tá? Mas é um desejo, porque acho que tem muita liga, tem muita coisa para fazer juntos, né? Acho que tem muita sinergia também e poderíamos, enfim, contribuir mutuamente, assim, e pensando na comunidade, né? Nessas crianças, nesses jovens, adolescentes, acho que seria muito bom. Desculpa. Eu acabei esquecendo de mostrar as fotos, né? Essa é uma foto que a gente está na escola pública, no Renata, que fica próxima da biblioteca, na comunidade. E a gente faz uma degustação literária, a gente chama esse encontro. Então, a gente leva parte do acervo para que os alunos conheçam. Muitos deles nunca foram assim no espaço da biblioteca. Como a Ana falou, hoje a gente está dentro da Associação Amigos do Bairro do Chácara Santa Maria, então a gente leva essa degustação literária para eles conhecerem tanto a biblioteca quanto um pouco do acervo também, e aí eles ficam livres para olhar, e a gente vai no momento do intervalo, e é legal que eles pegam, eu não trouxe outras fotos desse momento, mas eles pegam, vão para ler num cantinho, tia, posso ler? Pode, e aí depois a gente recolhe, mas a gente deixa os flyers de divulgação, né? Então eles acabam depois indo conhecer propriamente a biblioteca e a gente fica muito feliz. É uma atividade que dá muito retorno, né? A gente está primeiro com essa degustação, mas a gente quer ter mais parcerias para fazer mais ações efetivas, né, nessa escola, levar nosso encontro de escritor para um momento da escola, então ter mais atividades. Por enquanto, a gente está começando com essas, né? Você quer mostrar? A gente pode mostrar rapidinho as outras fotos? Essa é a foto do nosso sarau, do início do nosso cortejo. Eu trouxe poucas, mas foi muito lindo, né? Como a Ana falou, as pessoas nas casas, na janela, na sacada, vendo, então realmente conhecendo ou se apropriando ainda mais desse momento. Pode passar. Eu tenho que contar isso em todos os lugares que eu vou falar da biblioteca. Essa menininha de rosa que está olhando para o lado é Eloá. Ela tem 5 anos e ela é o nosso xodózinho. Ela desenvolveu uma tecnologia para ler livros. Ela pede para que a gente conte as histórias para ela, decora as histórias do livro, leva o livro para casa e lê para a família dela. Porque a família dela não é leitora. E ela é, mesmo que ela não seja alfabetizada para ler. Então, ela decora cada frase de cada página dos livros que ela gosta, ela decora. Se você sentar do lado dela, parece que ela está lendo, porque ela decora real. E ela leva o livro para casa, conta para todo mundo da família dela a história,
depois ela volta e pede outro. E ela faz isso incansavelmente, assim. Ela chega na biblioteca e fala: tia, vamos ler um livro? Vamos. Ela pede para ler esse livro 50 vezes até ela decorar tudo. Quando ela decora tudo, ela leva para casa e ela lê para a família dela. Né? Então, o quanto a gente afeta, né, com a mediação de leitura uma criança a ponto dela fazer a família dela ser ouvinte, já que a família dela não é leitora, mesmo ela não sendo alfabetizada. Né? Ela é nosso orgulhinho. O livro que ela mais gosta é o Bruxa Bruxa, não sei se vocês conhecem, maravilhoso. Essa é uma foto da apresentação de teatro que a gente teve. Então, a gente pode ir passando rapidinho, só para a gente... Esse foi um evento também com o pessoal de pedagogia. Esse foi um momento de contação de histórias também. Essa foi uma ação que a gente teve efetiva com o grupo Circo de Quebra. A gente fez essa ação numa viela e nesse escadão propriamente dito. Então, a gente levou as crianças, levou o coletivo e a comunidade para fazer essa interferência, né, no bairro. Foi bem bacana. Quer comentar mais dessa? Não? Bom, a gente vai falar rapidinho. Pode passar. Esse foi o momento que a gente foi na Feliz, que a gente levou eles para lá. Então, a gente saiu do nosso território, esse momento de saída também. Então, eles ficam bem agitados, mas felizes também para se apropriar desses outros espaços que eles não têm acesso. Pode passar. Essa é a fotinha lá do Catavento Cultural, que a gente levou eles também o ano passado. Então, eles ficaram encantados, né? E o quanto eles puderam conhecer. Essa também é uma foto de uma outra contação que a gente teve. Quer falar? Ah, acabou? Então, é um pouquinho... Quer passar o vídeo também? Ou não? Dá tempo? Dá? Então, a gente fez uma seleção, né, que a gente tem várias fotos no nosso blog. Se vocês pesquisarem EJAC no Google, a gente coloca tudo lá, no Facebook também. Então, dá para ver bastante. Está no Google. Aqui está aberto. Aqui. Isso. Essa foi uma matéria que a gente teve o prazer de participar, da TVT, que saiu há pouco tempo. O escritor e poeta Jorge Luiz Borges já dizia: creio que uma forma de felicidade é a leitura. E é com esse sentimento que bibliotecas comunitárias levam conhecimento e lazer para populações carentes das periferias de diversas regiões do Brasil. Veja na reportagem de Daiane Ponte. Onde faltam centros culturais, sobram iniciativas para construir espaços de cultura com a cara do povo. É assim a Biblioteca Comunitária EJAC, no Jardim Ângela, na Zona Sul de São Paulo. Entre idas e vindas, a biblioteca se consolidou e hoje é um dos pontos de encontro de atividades culturais da comunidade, como explica Daiane Moreira, uma mediadora da biblioteca. A biblioteca ela surgiu de um grupo de jovens da Pastoral da Juventude, né? Então, lá em 1996, tinham apenas 2 estantes, né, com livros que eram de uso desses jovens mesmo para estudo. A Biblioteca Comunitária EJAC não recebe só leitores, mas também promove diversas atividades culturais, como explica a Júlia Alves, também mediadora dessa biblioteca. Além disso, a gente tem teatro, a gente está com oficina de violão, de fotografia também, tudo gratuito aqui para a população. E aí a gente também tem algumas atividades que a gente está conseguindo fazer agora, como encontro com o escritor. A pesquisa Bibliotecas Comunitárias, Impacto na Formação de Leitores, revela que 86% das bibliotecas comunitárias estão na periferia. Cida Fernandes, uma das coordenadoras da pesquisa, explica como foi feito esse levantamento. Não existe diferença do que mobiliza em São Paulo e do que mobiliza, por exemplo, no Ceará, no interior do Ceará. É sempre a população tentando oferecer, criar um serviço para ela, para si, né? Um serviço de acesso à cultura escrita, em regiões nas áreas dos centros urbanos, das periferias urbanas ou nos interiores onde não existe.
A iniciativa de coletivos culturais está presente na criação da Biblioteca Caminhos da Leitura, em Parelheiros, também na Zona Sul de São Paulo. Além da gente contribuir, né, para o aumento, né, de leitores e também contribuir para o incentivo à leitura literária e promover um local, né, de espaço de cultura, de acesso aos livros, a gente também torna esse espaço aqui um local de convívio, de relações entre pessoas. A falta ou a pouca distribuição de aparelhos culturais nas periferias se reflete também no mercado editorial brasileiro. Segundo pesquisa da Universidade de Brasília, entre 1965 e 2014, 90% dos livros lançados por editoras tradicionais foram escritos por autores de cor branca. Pensando nessa desigualdade na produção literária, ativistas da região envolvidos com bibliotecas comunitárias criaram uma feira literária voltada apenas para as periferias, como explica a ativista Laura da Silva. Na primeira foi um dia só e nessa edição a gente teve 11 dias. E esses 11 dias contou com saraus, feiras de literatura, oficinas de incentivo e desenvolvimento literário, com oficinas sobre fanzine, sobre literatura indígena, com o livro de Ecupé, que tem 18 livros publicados. A gente fez com novos escritores de todas as idades sobre o tema mulher, sobre o tema negritude, sobre indígena. Então a gente ampliou bastante na tentativa de multiplicar os autores em Parelheiros. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em Pergunta? Elas fizeram um desafio para a universidade. Claro, é verdade. Bom, na verdade, eu quero parabenizá-las. Eu acho que vocês fazem um trabalho fantástico, né? E eu já disse, né, para o pessoal também da Biblioteca Comunitária de Heliópolis, né, que é um grande espaço de aprendizado e de experiência, né, e de troca para os nossos alunos, porque a gente fala muito, né, de bibliotecário e tal, e, na verdade, vocês estão mostrando, né, vocês não são bibliotecários, mas fazem, né, fazem a função que ela faz, né, e desenvolve essa função do bibliotecário como muitos não fazem, né. Essa é a primeira grande questão. E depois eu acho que vocês dão vida àquilo que a Silvia Castillon, né, que é colombiana, que fala muito, né, da biblioteca enquanto espaço de construção do público, espaço de construção da democracia, e a questão da leitura, né, quando vocês falam de mediação de leitura e tal. E aí eu fico aqui, na verdade, numa dúvida cruel, né, por dois motivos, né. Primeiro, porque eu tenho uma aluna que está fazendo um TCC sobre bibliotecas comunitárias, né, e é um tema que a gente fala muito pouco, né, aliás, né, fala pouquíssimo, né? E eu sou da área de gestão, planejamento, etc. Trabalho com inclusão, mas pessoas com deficiência, e nunca parei para pensar na biblioteca comunitária enquanto objeto de estudo, né? Porque é óbvio que nós estamos falando de duas falas de dois lugares diferentes, não é? E aí eu acho que vocês trazem uma experiência que é extremamente rica e que é um desafio para a gente pensar sobre essa experiência e também interagir com essa experiência, não é? Mas, voltando então à história do TCC, quando ela me trouxe, a gente não sabia muito qual era o problema de pesquisa dela, né? E como é um trabalho de conclusão de curso, normalmente é uma monografia, né? Então, normalmente, a gente orienta o aluno a pensar num tema e, a partir desse tema, pensar num problema de pesquisa. É um problema, é uma pergunta que ela vai fazer e tentar responder ao longo do semestre, né? E, obviamente, ela vai ter que ir atrás de uma literatura, porque tem todo um referencial teórico, que é diferente de um trabalho de planejamento, onde você faz um diagnóstico, depois você vai lá e faz um projeto de intervenção, né? Então, são dois momentos diferentes e faz parte da formação do profissional, tá? E, no caso dela, era um TCC. E a gente tinha muita dúvida em relação a qual era a pergunta que ela queria responder, porque eram tantas, né? E a gente não sabia qual era a pergunta mais importante. E aí, lendo lá alguns textos, né, eu fiquei em dúvida se isso era uma prática social, né? Se a gente podia entender que esse trabalho que é feito, na verdade, ele é um trabalho mais do que mediação de leitura, mais do que tudo isso, ele ser uma prática social. E a gente tentou encaminhar um pouco por aí, mas nós não temos condições de fazer essa discussão, porque, na verdade, a gente não tem
pessoas refletindo sobre isso, né? Então, a gente tem muitas experiências, a gente tem uma experiência riquíssima, e eu estou muito feliz porque os alunos escolheram para essa semana, né, o foco que é para além das bibliotecas, né? E aquilo que vocês trazem é muito além das bibliotecas, as bibliotecas no sentido restrito do termo, né? E o que vocês trouxeram em termos de desafio, quando vocês perguntam, olha, como é que nós, universidade, podemos trabalhar, é um pouco isso. A gente precisa aprender com vocês, né? E a gente tem que refletir um pouco, porque, de fato, existem vários aspectos aí, né, que são desenvolvidos e que a gente trabalha de forma muito pontual. Então, por exemplo, a gente vai discutir mediação de leitura, mas a gente discute mediação de leitura a partir de uma perspectiva, né, pedagógica, etc. E, muito provavelmente, a mediação de leitura que vocês fazem, em cada uma das bibliotecas comunitárias, não é que vocês entendem de jeito diferente. As pessoas fazem de acordo com o público que vocês têm, de acordo com o tipo de material que vocês têm. Então, até isso é difícil de dizer, entendeu? Até isso é difícil de explicar como é que a gente entende a mediação de leitura nesses espaços, né? E aí, também, para complementar, eu acabei de orientar uma aluna que fez mestrado profissional sobre mediação de leitura, né? Mas ela é da Biblioteca Mário de Andrade, então, obviamente, como é um mestrado profissional, ela tinha que fazer a amostra dela, né, os ambientes que ela foi visitar. A gente fez o seguinte, nós pegamos o mapa, né, da cidade de São Paulo e escolhemos umas bibliotecas municipais e de céus ao longo do mapa da cidade de São Paulo, porque a gente queria verificar qual era a relação desse trabalho de mediação de leitura em relação ao entorno, né, ao público que frequentava aquela biblioteca. Então, era importante essa diversidade geográfica, para a gente entender, por exemplo, se a mediação de leitura que era feita num determinado bairro era muito diferente sei lá, né, de bairros mais, enfim, menos periferia, digamos assim, né? E o que a gente percebeu foi uma tristeza, né? Tristeza do ponto de vista acadêmico, né? Primeiro, porque são bibliotecários formados, grande maioria a partir de 2000, portanto, não estamos falando de gente lá, né, do século passado, e que não tiveram, durante a formação acadêmica, são bibliotecários formados, não tiveram mediação de leitura, né? Então, nós fomos perguntar o que eles entendiam por mediação de leitura. Estamos falando em bibliotecas municipais dos vários bairros de São Paulo e bibliotecas de céu, né? E as pessoas, cada uma entende de uma forma diferente, né? Para alguns, é contação de história, para outros, é uma exposição. Entendeu? Então, é muito difícil, né? E tem a ver com a formação, né? Mas a gente só consegue fazer essa parceria na medida em que a gente tem esse canal aberto, né? E, sem dúvida nenhuma, que o fato de vocês trazerem essas experiências para dentro da academia, ela é super importante, né? Mas é um grande aprendizado e é um grande desafio, porque, de fato, porque vocês perguntaram, olha, como é que nós podemos trabalhar com políticas públicas, né? Eu só consigo trabalhar ou criar na medida em que você trabalha coletivamente, né? Porque eu não tenho um canal para chegar para o prefeito, não é? E você precisa de argumentos também. E o argumento não pode ser só acadêmico, né? Porque o argumento acadêmico, você vai e consegue uma bolsa para o seu aluno de mestrado, mas você não consegue um apoio para a implementação de bibliotecas comunitárias, né? Então, acho que não tem outro caminho, senão a gente se aproximar mesmo, né? E o fato dos alunos terem trazido vocês já é um grande avanço, né? E eu acho que os alunos estão de parabéns, né? Então, acho que é um pouco isso. Me faz pensar, professor, o quanto a gente tem que caminhar, né? Quando a senhora traz esse dado da pesquisa de mestrado em relação à mediação de leitura, ou mesmo a incipiência mesmo, né, desse tema dentro da academia, enfim, de não ter, né, de não ter dados, por exemplo, para fazer uma pesquisa, é sério, e eu acho que é isso, ainda mais nesse momento de retirada de direitos, onde o livro
ele é um símbolo, e é mais também que um símbolo, é uma arma, é a nossa arma, né? Contra aqueles que querem as armas. Eu acho que está mais do que na hora, realmente, da gente quebrar, né? Derrubar esses muros e sentar, dialogar. Eu acho que a gente faz muito isso no território, que é a escuta mesmo. Então, sentar e a gente se ouvir mutuamente, né? Por isso eu trouxe até perguntas. Porque eu falei, bom, de repente eu não sei, não chegou a mim. Pode existir, né, um diálogo maior, de repente tem... Porque, poxa, a gente tem 11 bibliotecas que estão em rede em São Paulo, mas a gente sabe que somos muito mais do que 11. A gente está em diálogo com mais 7 para chegar em 2020. Mas a gente sabe que são muito mais. E essa semana eu poderia estar com esse e-mail aqui, mas essa semana não, desculpa. Há um mês atrás, a gente recebe um e-mail pelo canal de comunicação da Rede Nacional de um jovem da favela do Moinho. É muito comovente esse e-mail. Ele diz mais ou menos assim: eu me chamo fulano, tenho 19 anos, nasci aqui na comunidade do Moinho e tenho o desejo de construir para a minha comunidade, para as crianças daqui, os adolescentes daqui, uma biblioteca. Quero saber o que eu faço, o que eu não faço. Me ajudem a começar. Mas de um jeito muito mais poético, enfim. Isso, a gente falou, não podemos não fazer nada. Não dá para a gente dormir pensando que tem alguém, alguma comunidade que quer, que tem o desejo de fazer. A gente sabe que a gente tem ferramenta, né? A gente pode se juntar, a gente tem tecnologia social. E acho que a universidade também, né? Ela tem algumas coisas que as comunitárias não têm. Então, como a gente dialoga e se complementa? Porque a luta é de todas e de todos que estão aqui, né? E de muito mais gente que não está aqui hoje, sexta-feira à noite também. Eu queria só mostrar... Posso acessar? Aqui. Tem uma pesquisa que a Rede Nacional acabou de publicar. Tá. E está no site, talvez ajude até a sua orientanda. rnbc.org. Dá para fazer download. O Brasil que lê, bibliotecas comunitárias e resistência cultural na formação de leitores. Está saindo do forno. Acabou de ser impresso, a gente pode até disponibilizar isso com a Cida Fernandes, Elisa Machado e Esther Rocha, que é da Federal, né, de Pernambuco. Oi? No Rio de Janeiro. Acho que Unirio, se não me engano. E a experiência, então, vale a pena dar uma olhada nessa publicação. Temos uma outra publicação, a Expedições Leitoras. A gente não tem ele ainda disponibilizado, né, em e-book, mas teremos, mas tem ele impresso. Eu ia trazer, mas não tinha em casa. Uma publicação que conta um pouco dessa metodologia das bibliotecas, desses eixos que a gente chama, né, em termos de metodologia do nosso trabalho. Que muitas vezes é uma busca ainda, não que esteja, né? Se a gente olhar para o espaço, se a gente olhar para o acervo, a gente não está assim do jeito ideal ainda pela precarização, porque a nossa luta é para que a gente consiga, de fato, um dia ter aquilo como excelência. Mas a gente persegue, a gente persiste, a gente estuda muito. Eu acho que isso é importante falar, né? A gente pensa também muito na qualidade da literatura. A gente não quer qualquer literatura na periferia. Sabe aqueles livrinhos que tem em todo lugar por R$10 ou 3 por 10, que você lê o Pinóquio em 3 páginas, sabe? Isso para a gente que é leitor e leitora, tudo bem, você já conhece a história, mas para essas crianças, elas precisam do melhor, elas precisam das melhores metáforas, elas precisam dos melhores livros, né, dos melhores suportes, e é nisso que a gente acredita. Então, a gente investe muito em acervo, a gente investe muito em formação, e aí eu acho que a experiência lá de Pernambuco a gente podia estudar mais, sabe? Porque eles começaram, a primeira aproximação da universidade com as comunitárias foi a partir de grupo de estudo mesmo, de teóricos. E depois eles viram que as bibliotecas comunitárias tinham expertise na mediação,
que a universidade não tinha. E aí, como a gente tem metodologia sistematizada, esse outro livro que não tem ainda o PDF, o e-book, que é o Expedições de Leitura, o Tesouro das Bibliotecas Comunitárias do Brasil, ele conta um pouco dessa metodologia. E aí a universidade começou a chamar as comunitárias para irem para a universidade, então fazer a formação, tanto com estudantes, quanto na parceria para fazer formação com professores da rede de educação infantil. Olha que maravilha. E eles hoje estão no estado também, na rede estadual. Então, tiveram momentos mais difíceis e tal, né, em termos de financiamento, mas agora parece que conseguiram de novo. Então, acho que são coisas para a gente pensar junto, né, e aproximando mesmo. Eu acho que a grande questão, olhando o curso de biblioteconomia, tá? E olhando a partir dessa pesquisa que ela fez, ficou muito claro que os cursos de biblioteconomia têm trabalhado a questão das bibliotecas do ponto de vista gerencial, mas não têm trabalhado a questão da leitura, né? E não é possível você pensar numa biblioteca enquanto espaço de construção, né? Enfim, de inclusão, etc., ou de democratização, que seja, sem você pensar na leitura, porque a leitura ela é essencial enquanto, né, enquanto uma possibilidade de... Né? Enfim, eu acho que o grande equívoco nosso tem sido esse distanciamento, equívoco do ponto de vista da formação, né? Das estruturas curriculares e tal. Né? Eu levei um susto, eu fiquei absolutamente pasma, né? Porque eu não tinha ideia que nós estávamos formando bibliotecários que não tinham ideia do que era mediação de leitura, porque para a gente é tão claro, né? E aquela coisa, né? Você trabalha sempre numa... porque a universidade ela acaba indo por especialidades, né? E aí você acaba perdendo esse vínculo com a leitura. E a leitura, na verdade, é a base de qualquer trabalho, em qualquer biblioteca, mesmo nas especializadas, né? Então, acho que essa é a grande experiência que vocês trazem para a gente. Eu acho que eu sou bibliotecária de formação e eu acho isso muito comprovado. Assim, eu conheci as bibliotecas comunitárias em 2015, quando eu estava no primeiro ano da graduação. Então, a gente vê que há esse distanciamento, né, da grade curricular, dos ensinos, com essa questão das bibliotecas comunitárias, até no âmbito do Conselho Regional de Biblioteconomia, né, a gente vê que não tem, né, a gente não é considerado um eixo. A gente tem lá biblioteca escolar, biblioteca universitária, biblioteca especializada, centros de memória, enfim, são todas áreas que a gente pode atuar, sim, mas eu acho que a gente precisa crescer no quesito de biblioteca comunitária, né? Hoje eu sou uma bibliotecária, tem a Zenita também, que é a bibliotecária da rede Litera Sampa, e a gente mostrar que são campos de atuação. A gente pode estar num espaço de uma biblioteca comunitária, como também numa biblioteca escolar, enfim, são todas redes de atuação. Só que as escolas não estão preparadas ainda, né? Tem esse déficit de ensino com relação à biblioteca comunitária especificamente. Por isso que falta referencial teórico e o quanto é importante essa pesquisa, né? E o quanto é importante esses materiais, né? Então, que vocês possam ter acesso, levar para outras pessoas, mas que a gente faça esse momento de escuta, de apropriação e de união mesmo, para que possa ter essa junção e essa mudança nesses currículos, né? Tanto aqui da USP, eu sou da FESP, enfim, Unify, e aí de outros do Brasil todo, que a gente possa mudar esse ensino para que a gente tenha bibliotecários também leitores, né? Que é a partir da leitura, como você falou, né? Nós temos poucos leitores e poucos bibliotecários leitores. E aí, como é que você quer que um bibliotecário faça a mediação de leitura se ele não é um leitor, né? Isso ficou claríssimo na pesquisa, né? Então, é assim, um pouco deprimente, mas, de qualquer forma, é isso. Eu acho que a realidade está aí para nos fazer pensar, refletir e mudar,
né, e propor intervenções para que a gente possa fazer esse trabalho de uma forma mais, né, assim, biblioteca escolar, né. Nós tivemos uma mesa aqui que a professora, né, que eu acho que a pessoa especialista no assunto, que é a Bernadette Campelo, ela esteve numa banca de uma orientando a minha de doutorado, e o tempo todo a literatura diz, porque é super importante a função educativa do bibliotecário. Então, tudo que você vai ler sobre biblioteca escolar, a função educativa do bibliotecário. Eu tenho uma aluna que foi fazer uma pesquisa de doutorado para descobrir o que é essa função educativa de bibliotecário. Não descobrimos. Então, a literatura diz, olha, é importante, mas o que é a função educativa do bibliotecário? Quando você tem um bibliotecário numa biblioteca escolar dentro de uma escola, o que diferencia a função educativa do bibliotecário da função educativa do pedagogo que está lá na biblioteca? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa dessa realidade para poder repensar, para poder, né, inclusive, articular melhor as relações entre o espaço da teoria, né, e o espaço da experimentação, porque um tem que realimentar o outro, né, e a gente não está conseguindo fazer isso, aparentemente, né. Mas, enfim, muito obrigada. Só queria dizer uma coisa, eu falei que ia trazer uma foto da Digiane aqui na semana de psicologia, mas eu não sei, deu algum problema no meu PowerPoint, porque não tinha. Eu tinha um slide com as 2 publicações e 2 fotos dela, então não vou ter, porque está no celular e tal. Mas eu queria trazer muito assim a memória dela aqui, né, que a gente honrasse essa mulher, essa jovem negra periférica que eu acho que ela oxigenava tudo isso que a senhora está dizendo, né? Ela se sentia muito provocada, ela se sentia muito inquieta. Por isso ela foi atrás de encontro, né? Que isso possa movimentar a gente, esse espírito inquieto, né? Aliás, uma das coisas que toca muito a gente é que a Diane ela foi muito atravessada pelo racismo, né? Eu acho que é importante também dizer do racismo institucional e tal. Eu falo do meu lugar de fala mesmo, mas também companheira dessa mulher, né? Enfim, que tudo se movimente. Eu tenho pensado muito nisso, sabe? Essa frase tem me acompanhado, que tudo se movimente, né? Que a gente possa, a partir desse momento de caos social, parece, enfim, que a gente está numa crise, né, gigantesca, mas que também tem muita gente fazendo resistência, muitas vozes que não estão se calando, e que a gente possa ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, né? E que tudo se movimente, e que a gente se abra mesmo para o diálogo, para a ponte, né? E para quebrar todos os muros aí que estão atrapalhando o nosso caminho. Obrigada. Obrigada, meninas. Agora a gente precisa encerrar, mas muito obrigada por terem vindo aqui compartilhar a experiência de vocês. E aí a gente, em nome da comissão, vou entregar para vocês uma lembrança por ter participado aqui da nossa semana. Bom, agora a gente vai dar início ao nosso último sorteio da Semana de Bíblia. Vocês têm número? Eu lembrei as convidadas de pegar. Eu não participo do sorteio. Professor Marcelo tem número? Mais alguém tá sem número de sorteio? Alguém tá sem número? Imagina. Ui. Bom,